a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. E neste trimestre que já está quase se findando, nós estamos aprendendo sobre louvando a Deus com salmos. E já chegamos na nossa aula, na nossa lição número 11, e o título é Deus guarda o seu povo. E nesta aula nós estaremos aprendendo sobre o Salmo 121. E agora eu quero convidar você para me acompanhar aí na nossa conversa de professor. Professor, há muitos perigos que cercam seus alunos diariamente. Esses perigos estão presentes no trajeto a caminho da escola ou mesmo na tela do celular. Seja qual for os perigos, o Senhor prometeu proteger os seus servos em qualquer situação. É importante esclarecer aos seus alunos que o nosso Deus, protetor, não falha. O livro de Salmos está repleto de canções judaicas que reforçam a proteção e o cuidado especial de Deus para com o seu povo. Aproveite a ocasião para reforçar as características de Deus nesse sentido, a fim de que seus alunos se sintam seguros. O medo é muito comum na fase em que seus alunos estão vivendo. Aprender a confiar em Deus é uma forma de exercer a fé e entregar os temores. Muitas crianças se tornam introspectivas em razão dos medos e traumas que carregam durante a infância. Reforçar que Deus está cuidando delas ajudará a aumentar a sensação de segurança e autoconfiança. O Salmo 121 apresenta a reflexão sobre a confiança e tranquilidade encontrados em Deus. Se você tiver um testemunho pessoal para contar, compartilhe com a turma. Não se esqueça que o seu aluno observa o seu exemplo de vida cristã. Se possível, leia diretamente da sua Bíblia o salmo desta lição. Ele é bem curtinho. É importante que a criança veja você manuseando a palavra de Deus. Amém? Então aí estão os versículos para nós meditarmos essa semana. São versículos que vão nos ajudar a nos preparar com a temática da aula, que é sobre Deus guarda o seu povo, então a proteção de Deus para com o seu povo. E na segunda-feira, Deus não me deixa cair. Terça, a promessa do Senhor. Quarta, o cuidado completo. Quinta, buscando em Deus a ajuda. Sexta, a ordem de Deus. E sábado, Salmos 17, 8, um pedido especial. Utilize esses versículos, pessoal, eles são bênção e vão estar te ajudando a preparar a aula durante essa semana. Já deixe o Senhor falando ao seu coração, porque antes de nós ministrarmos essa aula, o Senhor ele vai ministrar em nós. Comigo é muito assim. Todas as semanas, sempre que eu vou preparar uma aula, o Senhor vai trabalhando em mim aquela aula e é sempre uma bênção. Glória a Deus. Plano de frequência, lição dos nossos alunos aí. Lá, hoje, na lição número 11, eles vão assinalar e o estado correspondente é Roraima. Então, vamos orar por esse estado na nossa oração inicial. Então, vamos orar junto com os nossos alunos. Pergunte se há algum pedido de oração. Já inclua agora a sua caixinha de oração que fica aí na sala. Já pega ela também. Vamos orar, levantar um clamor pelos seus alunos, pelas aulas que iniciaram há pouco tempo, né? Que o Senhor venha guardar eles lá na escola, venha guardar do maligno, livrar do mal, abençoar as famílias, alcançar a família dos seus alunos. Muitas vezes é só eles que vão à igreja, não é verdade? Vão junto com algum amiguinho, ou até mesmo você que busca em casa, querido professor, professora. Então vamos orar por eles, que o Senhor venha abençoar eles e a sua casa. E já ore também por Roraima. Louvor. Deixamos aí uma sugestão da harpa cristã. Alguém nos pediu ali na aula anterior que nós viéssemos a colocar também uma sugestão de hino da harpa. Então agora nós colocamos também. Então é Deus velará por ti. A lição também nos sugere esse hino, que é o número 61. É muito lindo esse hino. E Deus é bom para mim, do 3 palavrinhas. E o objetivo desta aula, deste salmo, vamos lá. Aprender que a verdadeira proteção
só pode ser encontrada em Deus. Versículo do dia, Colossenses capítulo 3 e versículo 12, que vai dizer: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. E para nós memorizarmos, vamos fazer uma brincadeira, que é assim: você vai primeiro ler aí com seus alunos. Eu vou dar uma sugestão para você, que sempre na hora do versículo, se você tiver Bíblia aí na sala para emprestar para aquele aluno que não tem, então nesse momento já distribua as Bíblias, peça para aqueles que trouxerem procurar lá em Colossenses 3 e 12, vamos abrir lá, Antigo Testamento, Novo Testamento, onde é que fica Colossenses? Então vamos lá, vamos procurar capítulo 3, versículo 12, o capítulo é o númerozinho maior, o versículo é o menor, e vamos manusear a nossa Bíblia, vamos aprender a manuseá-la, esse livro tão importante que é a palavra, a revelação de Deus a nós. E é o livro que nós vamos aprender na Escola Bíblica Dominical. Nós íamos aprender sobre ele, a palavra de Deus aos homens. Então vamos lá, procure o versículo com o seu aluno para ele ir se familiarizando com a Bíblia. E aí, depois de vocês lerem algumas vezes, agora você pode ir observando aí na sua turma algumas características daquelas crianças que vieram hoje. E aí você vai dizendo, né? Por exemplo, quem estiver de camiseta azul, agora vamos levantar e vamos falar o versículo. Quem estiver de cabelo preso, e aí eles vão levantando e falando. Quem estiver com calçado preto, branco, quem não trouxe Bíblia. E aí é uma forma dinâmica de vocês irem memorizando esse versículo e saber aí que nós somos o povo de Deus, que Ele nos amou e que Ele nos escolheu. Não fomos nós que amamos Ele, foi Ele que nos amou primeiro, antes que nós viéssemos a conhecer. Ele já nos conhecia lá no ventre da nossa mamãe. Dinâmica. Então, a dinâmica hoje é assim, ó. Tem uma frase principal que é: Deus é meu protetor. Então, cada criança vai ter que completar essa situação. Então, Deus é meu protetor. Você pode começar. E aí, para os seus alunos irem entendendo como vai funcionar. Então, Deus é meu protetor, por exemplo, quando vou para a escola. Aí, o próximo aluno tem que falar essa frase anterior e criar mais uma. Por exemplo, Deus é meu protetor quando vou para a escola. E aí, ele tem que dizer mais, acrescentar uma nova situação. E ao viajar, Deus é meu protetor quando vou para a escola. Ao viajar, quando me levanto, e assim por diante. Daquela criança que errar, vai ter que começar tudo de novo. E aí é uma dinâmica para nós vermos como Deus nos protege nas diversas situações da nossa vida, como Ele está sempre do nosso lado. E agora chegamos no momento da história, Salmo 121. Queridos, esse salmo ele tem apenas 8 versos. E aqui na minha Bíblia, o título está assim, ó: Deus é guarda fiel do seu povo. Vamos utilizar aqui a nossa pasta de visuais. Vamos lá, aula número 11. Olha, os visuais dessa aula estão espetaculares, muito lindos. E nós deixamos para você ali no Google Drive. Se você não tem acesso a essa pastinha, mas vai pesquisando, pessoal, vai pesquisando aí como você faz para adquirir. Talvez aí com a secretaria da escola bíblica aí da sua igreja, converse com os pastores, obreiros, como você faz para estar adquirindo essa pasta, porque ela é muito legal e ela nos ajuda muito, é um recurso show de bola para estarmos levando a palavra aí para as crianças. Tem 3 visuais para cada aula e ela acompanha aí por todo o trimestre, as 13 aulas, e você pode guardar. E quando voltar a ter essa lição, essa temática, vai estar lá guardadinho, porque elas se repetem, né? As nossas lições, elas se repetem aí com o passar dos anos. Então, aqui na primeira figura, procure comigo aí na sua Bíblia, Salmo 121. Vamos lá. No primeiro versículo, o primeiro verso diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, aqui nós temos nessa figura 2 crianças
olhando para um monte, elevando os olhos para o monte. Mas essa pergunta, ela nos lembra o quê? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então, se ele quer o socorro, ele está passando por um momento não muito legal, não é verdade? Por um momento de aflição, por um momento em que ele está temendo. Então, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando nós olhamos para os montes, nós lembramos aí da criação de Deus, lembramos do nosso Criador. Quando nós contemplamos a natureza, logo o nosso pensamento se eleva a Deus, porque ao contemplarmos tudo isso, quem é o Criador? O que é a minha aflição diante de toda essa beleza, diante de um Deus tão grande que criou tudo isso? Então, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele faz essa pergunta. Mas no verso seguinte, já vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E, continuando, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, o nosso Deus, Deus Criador, que é o nosso protetor, ele não se cansa, ele não dorme, ele não cochila, ele não é afetado pelo cansaço e nem pelo sono. Ele está sempre alerta, vigiando os seus para os proteger, guardar e livrar. Olha que lindo! O nosso Deus não dorme, ele está sempre nos contemplando e nos vigiando. Glória a Deus por isso. Então explique para os seus alunos, mostre a eles como eles são cuidados e guardados por Deus. Esse Deus que não se cansa, que não dorme. Como diz lá no verso 4, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Então nós temos um guarda que nos vigia 24 horas por dia. Glória a Deus. Figura de número 2. Vamos ao verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à sua direita. Então, uma sombra, olha só. A nossa sombra, ela fica grudadinha em nós, né? Dependendo da luz, ela vai para um lado ou para o outro. Mas ela está sempre bem pertinho de nós. Ela não está longe. E assim é o cuidado do Senhor para conosco. É como uma sombra que está bem pertinho. Ou, se você quiser explicar de uma outra forma, Deus, a sombra do Senhor, nos guarda. Ele é muito maior do que nós. Nós somos como gafanhotos, como formiguinhas diante dele, muito pequenininhos. E a sombra desse Deus Todo-Poderoso, onipotente, nos guarda de dia e de noite. Porque ele não dorme e ele está sempre do nosso lado. O Deus Criador cuida das suas pequenas criaturas 24 horas por dia. E aqui na figura de número 2. E ele também, um dos nomes de Jesus, que é muito maravilhoso, é Emanuel. Leve isso para os seus alunos. Emanuel, que significa Deus conosco, Deus perto de nós. Então ele não é um Deus distante. Outrora, quando nós estávamos lá no mundo, antes de conhecer a Jesus, antes de sermos alcançados por ele, eu, por exemplo, achava que Deus estava muito, muito longe. Se houvesse um Deus, ele estava muito longe. Ele criou todas as coisas e largou ali. Para mim era assim, eu pensava que ele estava muito longe e nem queria saber de nós. Mas hoje eu vejo e sinto o cuidado desse Deus tão maravilhoso, bem pertinho de mim, nos mínimos detalhes. O Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida, nós vamos tendo intimidade com o Senhor e Ele vai mostrando que não, Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus de perto e de muito, muito perto. Leve isso para os seus alunos, que eles possam compreender em nome de Jesus
o cuidado desse Deus tão amoroso por nós. Então, Ele é Deus Emanuel, Deus perto de nós. E aqui na figura de número 2, avançamos, verso 6. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Então aqui o sol, o Senhor como uma nuvem, como uma sombra, protegendo os seus filhinhos. E nós podemos também imaginar que o sol são os males, aquelas coisas que nos ferem, que nos causam cansaço, nos deixam desanimados, mas o Senhor está nos guardando desse sol que queima e nem a lua de noite. Então os males que vêm pela noite, o Senhor está nos guardando também. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E na última figura, lá no verso 7 e 8, nós não devemos viver amedrontados, o Senhor tem guardado a nossa vida. Então, o Senhor guardará de todo mal. Quantas pessoas vivem amedrontadas, têm medo de tudo, elas nem vivem. Porque quando o medo ele nos atinge, ele cega os nossos olhos, ele nos deixa só pensando no medo. A nossa mente é tomada pelo medo, então nós não temos aí mais forças, vamos perdendo as nossas forças, vamos perdendo o nosso ânimo, a vida já não faz tanto sentido, parece que a qualquer momento vai acontecer algo ruim, a ansiedade toma conta, até que a depressão vem e se instala. Então, em nome de Jesus, seja liberto de todo medo, porque você tem um Deus que te guarda, que cuida da tua vida, que zela por ti e Ele não dorme. Esse cuidado dele para contigo é 24 horas por dia, assim como Ele está contigo aí agora, nesse exato momento em que nós estamos estudando a sua palavra, amém? Então aqui na última figura, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Então, eles estão entrando ali, um portal. E eles, quando você sai, quando você volta, o Senhor vai contigo no caminho e Ele está sempre contigo. E os anjos dele guardando a nós. Então, não viva amedrontado. Saiba que o Senhor vela pela tua vida. Amém? Esse foi o Salmo 121. E que maravilhoso e que alívio saber que há esse Deus, há um Deus tão grande e poderoso, cuidando da minha e da tua vida. Glória a Deus! As figuras, como já falei, estão para você ali no Google Drive e deixei uma outra sugestão de atividade. Então a criança ela vai ligando ali os tracinhos, liga os traços e veja a mensagem de Deus para você hoje. Então, depois que eles forem ligando ali, cada letrinha vai ter uma mensagem para eles que é: eu cuido de você, estou sempre ao seu lado, eu te ajudo e te sustento. Claro, se você quiser utilizar, porque a nossa lição ela já tem aí, traz bastante atividades legais também. Mas ficou bem legal, porque é uma mensagem de Deus para eles hoje. E é uma mensagem realmente de Deus para nós, que é a que nós aprendemos na aula hoje, o Salmo 121. Também tem sugestão de lembrancinha, pessoal. Ei, não esqueça que Jesus te ama e está sempre ao seu lado. Todos esses recursos, todos esses materiais estão para você ali no Google Drive. E nós já finalizamos essa aula, concluindo a aula de hoje aprendendo que Deus está sempre com seus filhos. Se você ama Deus, obedece os seus ensinamentos, você faz parte do povo de Deus. Por isso, tenha certeza da proteção divina. De dia ou de noite, o Senhor guardará a tua vida. Glória a Deus. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.
ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.